Meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor José Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a análise, a correção, tá? Da prova que ocorreu nesse domingo, dia 25, isso mesmo, dia 25 de junho, em Santa Rita do Pardo. Um abraço, tá? A todos lá de Santa Rita do Pardo, muito obrigado aos inscritos no canal, tá bom? São vocês que fazem que o canal Gramática Descomplicada possa ganhar a devida relevância, tá? Esse serviço é um serviço que eu não tenho remuneração de YouTube, o canal não é monetizado, né? Não tenho nenhum incentivo de nenhuma instituição, nada. Isso é uma iniciativa minha, do professor José Cortez, que criei esse espaço aqui, esse espaço para nós conversarmos sobre língua portuguesa dentro do concurso público, tá? E aí, um abraço, tá? A todos, já passei ali por Santa Rita do Pardo, né? Você sai aqui de Campo Grande, aí você vai ali pela região daqui, uma estrada que a gente chama aqui, como é que é o nome da estrada? Não é a BR que vai direto para Três Lagoas, não aqui a gente chama de Três Barras, né? E aí a gente vai andando, né? Anda um determinado período e a gente chega lá em Santa Rita do Pardo, uma cidade muito hospitaleira, né? Normalmente é uma parada obrigatória, né? Você está a caminho ali da divisa com São Paulo, né? Você é uma parada obrigatória, você para ali, abastece ali, toma uma água, né? E esse pessoal do interior do Mato Grosso do Sul, que é sempre hospitaleiro, né? Um abraço, tá? A todos do interior. E aí, agora, né, já que nós estamos falando de uma prova do interior, então eu gostaria de falar especificamente agora a todos aqui do Mato Grosso do Sul, você também que não é do Mato Grosso do Sul, mas tem interesse em provas aqui do Mato Grosso do Sul, agora você pode estudar no Gramática Descomplicada em qualquer lugar do globo. Por quê? Porque agora nós temos eu tenho o meu curso, tá? O curso do Gramática Descomplicada, um curso online, tá? Feito pelo Meet, tá bom? Então, quer dizer, você pode acessar de qualquer lugar, as aulas são gravadas, tá bom? Para que, se caso você não tenha disponibilidade, né? O meu curso eu ministro aos sábados, das 2 às 4 horas da tarde, das 14 às 16 horas, horário local, tá? Horário aqui de Campo Grande, tá bom? Então, o que acontece? Mas, de repente, você está em algum lugar ou está com algum imprevisto, mas não vou fazer o curso porque nem sempre estou disponível. Não tem importância. As aulas são gravadas, disponibilizadas para vocês em plataforma específica, tá? Para você não perder nada. Dividi o curso em 4 módulos. Nós vamos começar agora o segundo módulo, agora no mês de julho, tá? O módulo 2 consiste em classe de palavras. Então nós temos verbos, pronomes, o estudo dos verbos, o estudo dos pronomes, o estudo do substantivo, do adjetivo, do advérbio, da preposição, tá bom? Tudo isso inserido nesse módulo que se inicia agora no mês de julho, tá? Então, se você tem interesse de estudar comigo, o professor José Cortez, agora nós temos o Gramática Descomplicada. Para qualquer outra informação, valores, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link para o grupo de divulgação do meu curso, tá bom? E aí eu estou à sua disposição, tá? Para que junto possamos vencer essas provas específicas aqui no Mato Grosso do Sul, que giram em torno dessa prova FAPEC. Essa prova que eu vou fazer o procedimento da correção agora foi uma prova lá em Santa Rita do Pardo, uma prova FAPEC, órgão da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Não posso deixar também de dizer, logo que eu começar a correção, vai aparecer aqui do meu lado o QR Code para você fazer a contribuição com o canal. Você que patrocina o Gramática Descomplicada. Já disse, não tenho patrocínio de ninguém, nenhum órgão, nem do YouTube, tá bom? Então, se você quiser assim, gostou do meu trabalho, ao término da correção, falou, não, gostei, valeu a pena, me ajudou, tá bom? Deixa aqui a sua contribuição, é só mostrar o celular aqui no QR Code, que daí já vai ser direcionada à minha conta Pix. Caso você esteja assistindo esse vídeo do seu celular, não tem importância. Eu vou deixar aqui na descrição a minha chave Pix, que é meu endereço de e-mail, é o prof.josecortez@gmail.com. E assim você pode acessar no seu banco, né, a sua chave Pix. Essa é a minha chave Pix, tá bom? Para contribuição aqui do Gramática Descomplicada. Contribua com qualquer valor. É você que patrocina o Gramática Descomplicada. Nesse e-mail também eu disponibilizo para você a prova. Não tenta me orientar como colocar a prova aqui na descrição, que eu não consegui. Tá bom? O professor José é um imigrante digital.
tá? Então, eu nunca contei para ninguém aqui, eu fui datilógrafo do Exército, tá? Então, veja bem, então o que acontece, cara? Minha experiência, né, com a informática é a nítida experiência do imigrante digital. Não consegui colocar documentos aqui na descrição do YouTube. Então, você faz o seguinte, você escreve para o meu e-mail que eu prontamente envio essas provas para você. Vai estar do jeito como vai aparecer aqui, tá? Toda rabiscada. Nesse caso aqui é uma prova que foi literalmente uma foto, tá? Ela não veio em PDF, ela veio no formato JPEG, tá? JPG, então é uma foto. Então, eu vou manipular aqui do jeitinho como o candidato fez. Beleza? Dados os avisos, tá bom? Contribua com o canal, tá aqui o meu QR Code e faça parte do curso Gramática Descomplicada. Venha estudar língua portuguesa aqui com o professor José Cortez. Tudo bem, então? Vamos para a correção, então. Aqui, a prova FAPEC, a prova que foi lá em Santa Rita do Pardo, tá? Muito bem, pessoal de Santa Rita agora pode estudar no Gramática Descomplicada, o curso é online. Isso aqui é o código, tá? Que você vai procurar, é o gabarito dessa prova específica, tá? Olha só, é uma prova tanto para a zona urbana, tanto para a zona rural, é uma prova para professor, especificamente a prova do professor de educação física. Eu não tenho essa prova na total, tá? Completa. Eu só tenho a parte de língua portuguesa. Então, se você tem interesse das questões de educação física, eu não tenho, tá bom? Eu só tenho as questões de língua portuguesa. Conservei aqui o nome do candidato, tá bom? Que tão prontamente enviou aqui, é um membro do canal, tá bom? Se você ainda não é membro do canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, para que agora a gente possa fazer a correção da prova, prosseguir aqui com a nossa correção. Vamos lá, então? Feito aqui, dando uma olhadinha aqui na interface aqui da prova, vamos imediatamente agora. Como eu disse, ela está toda no JPEG, tá? Então, tá complicado de ver. Então, vamos lá, então. É assim, ó, tá? Isso. Deixa eu tentar aqui aumentar o zoom. Sempre fico me perguntando, né, se aumentar o zoom, diminuir o zoom, se é pleonasmo, mas tudo bem. Vamos lá? Faz comigo aqui, eu fiz um memento aqui, fiz o meu gabarito, tá? Meu gabarito preliminar, esse gabarito deve sair, amanhã eu falo aqui de segunda-feira, tá? Dia 26. Então esse gabarito deve sair lá por quarta-feira, tá? Então você já pode acompanhar aquilo que você errou, aquilo que você acertou. Então nota que o candidato está estudando, ele confessou para mim que assiste os vídeos do canal, né, cara? A prova FAPEC é uma prova muito específica, né? Então vale a pena você consultar aqui os vídeos do canal que falam a respeito de correções de provas FAPEC, tá? Notem que ele dá 3 construções, tá? Notem que o candidato acertou as 3. Parabéns, tá? Ó, até as 12 horas de quinta-feira não sabíamos se o técnico português dirigiria o Flamengo na partida de sábado. Notem que nas alternativas ele coloca, olha aqui, ó, uma condicional, tá? Então, normalmente a pessoa vê a partícula se, né, ela já quer entendê-la como condicional. Contudo, existe uma construção gramatical aqui que a configura como conjunção integrante. Como conjunção integrante, ela vai anteceder, por obrigação, uma oração subordinada, tá? Essa oração subordinada, com a partícula se como conjunção integrante, ela pode ser ou subjetiva, ou objetiva direta, ou predicativa, ou apositiva, tá? Normalmente ela não se adapta, não coaduna adequadamente com preposição. Então ela não vai poder ser nem completiva nominal e nem objetiva indireta, tá? Mas vai poder ser subjetiva, objetiva direta, predicativa ou apositiva. Dá uma olhada aqui. Como é que você faz isso, Gessé? Nós fazemos assim, ó. Até às 12 horas, tá? Aqui a crase é facultativa por causa do até, tá? De quinta-feira, não sabíamos. O que nós não sabíamos? Nós não sabíamos isso. Notem que toda oração cumpre a função de objeto direto. Então nota aqui, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O candidato acertou, tá? Notem que nós temos sujeito da oração principal, está oculto. Nós não sabíamos, tá? O sujeito oculto. Lembra, sujeito tem oculto. Sabe o que não tem oculto? Objeto direto. Objeto direto não tem oculto, tá? Se o técnico português dirigiria o Flamengo na partida de sábado. Então nós não sabíamos isso. Ele colocou aqui, ó, objeto direto. Correto, cara. Então você vê aqui, ó, ela não pode ser subjetiva, não é condicional, insistiu 2 vezes em condicional. Ela é uma objetiva direta, não é uma adverbial temporal, tá?
A resposta correta já é a letra D. Como a gente está treinando, já vamos fazer os demais. A menos que o ex-técnico aceite acompanhar a partida, a equipe na partida contra o Internacional, o Flamengo jogará sem comandante. O Flamengo jogará sem comandante porque, né? Ou melhor, por que não? À medida que, então, a menos que vai ser se o técnico aceitar. Então, caso o técnico aceite. Então, dependendo da conjunção condicional que você utilizar, o verbo vai ter que se adaptar, tá? Então, aqui não caberia substituição pelo se, mas caberia substituição pelo caso. Caso o técnico aceite acompanhar a equipe na partida contra o Internacional, caso o técnico aceite, tá? O Flamengo jogará sem comandante. Quer dizer, só se o técnico aceitar, tá? Condicional, igualzinho está aqui na letra D. E depois a última, iniciada pela conjunção como. Como um dos poucos bons profissionais disponíveis disse não à proposta do Flamengo, os dirigentes da equipe carioca estão investindo sem pudores éticos em técnicos em atividades. Os diretores estão investindo em técnicos em atividade porque um dos poucos bons profissionais disponíveis disse não. Então o como pode ser substituído por porquê. Notem que o candidato, né, acerta aqui, né? Ele coloca objetiva direta, ele coloca condicional e coloca aqui causal. Isso mesmo. A resposta correta é a letra D. Pontuação. Se você acompanha as aulas aqui do canal, você sabe a maneira como a FAPEC lida com isso daqui. Dá uma olhada na letra A. Diz assim: nutricionistas afirmam que todas as células precisam de vitamina A para o crescimento, vírgula. Pois tem que ter vírgula porque é uma explicativa, tá? Pois essa vitamina ajuda as glândulas da pele a produzir uma substância oleosa chamada sebo, que hidrata o couro cabeludo. Então, essa substância hidrata. Então, nós temos aqui uma explicativa, ajudando a manter o cabelo saudável. Corretamente, a resposta é a letra A. Você vê o candidato também treinado. Olha a letra B, como não pode ser. Nutricionistas afirmam. Eu pergunto para você, quem é que afirma? Os nutricionistas. Então, o verbo está sendo separado ou melhor, o sujeito está sendo separado do verbo por vírgula. Isso não pode acontecer, é proibido. Nutricionistas afirmam que aqui nós temos uma oração subordinada, substantivo, objetiva direta. A conjunção integrante que antecede a oração subordinada, que tem função de objeto direto, está separada por vírgula. Isso não pode acontecer, é proibido, tá? Nós não separamos o verbo do seu respectivo objeto direto. Errado, tá? Nutricionistas afirmam que, dois pontos, não tem porquê, dois pontos, não está explicando, está errado. E aqui, de novo, está separando a conjunção integrante do restante da sua. Poderia haver essa vírgula? Poderia. Se aqui viesse uma oração, por exemplo, um advérbio deslocado. Nutricionistas afirmam que, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, todas as células precisam da vitamina A, entendeu? Como não há esse advérbio, não há um elemento deslocado, não pode ter essa vírgula. Está tudo errado, a resposta correta é a letra A, tá? Vamos imediatamente agora para a letra, ou melhor, para o exercício 3, tá? Ele termina aqui, mas já está tudo errado lá no começo, tá? Faz aqui comigo. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de pronomes sublinhados, tá? Olha só o que ele vai fazer, cara. Olha a letra A. Senhor presidente, em resposta ao ofício número tal emitido por esta presidente... Errado, tá? Porque, veja bem, ele está conversando com o presidente como se o presidente fosse uma segunda pessoa. As concordâncias vão ser feitas na terceira porque é um pronome de tratamento. A concordância com o pronome de tratamento é feita na terceira e não na segunda. Mas veja, a concordância do pronome de tratamento tem que evidenciar esse interlocutor. Aqui eu tenho um interlocutor de segunda pessoa, tá? Então, o que acontece aqui? O esta está errado, o correto seria essa, tá? Então, senhor presidente, em resposta ao ofício tal emitido por essa presidência, vocês aí, tá? Respeitosamente declaro que este órgão correto, errado é o esta. Este órgão, cuja gestão está sob minha responsabilidade, não pode ter a ele imputadas todas estas falhas. Errado.
Porque quem apontou as falhas foi o presidente do outro órgão. Então, todas essas falhas, tá, apontadas no documento que me foi encaminhado por Vossa Excelência. Assim evoco vossa compreensão. É errado. Assim evoco sua compreensão, tá? Então a letra A está errada. Vamos lá? Letra B. Senhor presidente, em resposta ao ofício número tal emitido por essa presidência, correto, declaro que esse... errado. Olha, o candidato é esperto, ó. Entendeu? Não pode. E aqui também não pode, tá? Aqui tá certo, tá? Todas essas falhas. Vamos lá? Letra C. Senhor presidente, em resposta ao ofício número tal emitido por essa presidência, correto, respeitosamente declaro que este é a primeira pessoa. Então, este é de primeira pessoa e o esse é de segunda pessoa. Você não pode perder essas pessoas durante a interlocução, tá? Cuja gestão está sob minha responsabilidade, não pode ter a ele imputadas todas essas falhas. Por quê? Porque quem mencionou as falhas foi o documento emitido pelo órgão a qual ele está se referindo, tá? Essas falhas apontadas no documento em que me foi encaminhado por Vossa Excelência. Assim evoco sua compreensão. Por quê? Porque tem que ser sua. Porque tanto os verbos quanto os pronomes relacionados ao pronome de tratamento têm que concordar na segunda, tá? Desculpa, tem que concordar na terceira. Não pode concordar na segunda, não pode. É proibido, tá? No sentido de conceder-me compreensão. No sentido de conceder-me prazo para prestar esclarecimentos e apresentar contestações. A resposta correta é a letra C, tá? O senhor candidato está bem treinado. Senhor presidente, em resposta ao ofício emitido por essa, correto, declaro que este é errado. Tá? Senhor presidente, em resposta ao ofício emitido por esta, errado, essa, tá? Então tá, a única correta é a letra C. Tá aqui a letra C de novo aqui, caso você queira tirar um print da tela, certo? Pronto, eu vou ter que desligar, ligar de novo, por quê? Porque tá tudo em JPEG, tá? Pronto, aqui, ó. Tudo foto, não tem importância, a gente dá um jeito aqui. Muito obrigado ao candidato que me mandou essa prova, tá? Você coopera para os seus colegas, tá? Em todo o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Para cada um que vai prestar uma prova FAPEC, que é considerada uma prova difícil, tá? No que diz respeito à língua portuguesa. Vamos lá? Orações subordinadas reduzidas, tá? Assinale a alternativa em que a análise corresponde corretamente à oração reduzida destacada no seguinte período. Chegando à região dos desabamentos, você vê que é claramente um elemento temporal. Ela é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida do gerúndio. Não pode ser conclusiva porque não existe conclusiva reduzida, tá? Não pode ser adjetiva restritiva, até porque a adjetiva ela tem que fazer menção ao substantivo anterior. E nota que a frase está começando a oração, não poderia, tá? Ela é uma adverbial temporal, não é comparativa e também não é substantiva predicativa, tá? Então a resposta correta é a 4C. O candidato tá voando, né, velho? Agora vamos para o número 5. O número 5 está assim, ó. Se você ouvir errado, tá? Então eu convido você, tá na hora de você não errar mais. O correto aqui é se você ouvir. Sabe por quê? Porque é futuro subjuntivo. Quando o verbo é irregular, o seu radical ele é copiado no pretérito, o radical que ocorre no pretérito perfeito. Você ainda não assistiu essa aula? Convido você a assistir essa aula aqui no Gramática Descomplicada. Venha fazer o curso comigo, tá? Prometo para você que você não vai se arrepender. Já temos nossos candidatos aprovados, nós já temos 2 anos de curso. O curso começou com a pandemia e o negócio não parou mais e não vai parar mais. Se Deus quiser, agora é só aumentar, é só a glória agora, é só a glória, tá? Então o que acontece? Você quer estudar comigo? O assunto desse próximo módulo é o assunto verbo e é o assunto pronome. O pronome também a gente vai ter evocado daqui a pouquinho. Certo? Então não é se você ouvir, é se você ouvir. Você viu que o candidato está treinado, ó. Tá vendo? Já tá errado, cara. Vai para a letra B. Se você ouvir, tá errado. Vai para a letra C. Se você ouvir, correto. Pergunte-lhe por que não interveio, correto, no debate. E diga-lhe que se tivesse intervindo, intervindo, tá? O verbo intervir, ele vai ter uma particularidade, tá? O gerúndio e o particípio serão idênticos, não é intervido, é intervindo, tá? Tá errado, você viu o candidato já sublinhou aqui, né? Letra D, se você ouvir, tá errado. Olha a letra E. Se você ouvir, pergunta-lhe por que não interveio, correto? Não existe interview, tá?
Todo mundo que fala em Interview, o Camões mexe no túmulo, tá bom? Tá um tremelique no túmulo do Camões. Se você não sabe quem é o Camões, deixa pra lá. Então vamos lá. No debate, diga-lhe que, se tivesse intervindo, o desfecho da reunião teria sido diferente, teria sido, tá? Ótimo, isso aqui é o mais que perfeito composto, tá bom? Correta a letra E, 5E. Vai para o número 6. Assinale a alternativa correta quanto à regência ou usa a presença e ausência do acento indicativo de CRAS, que é um exercício muito comum na FAPEC. Diz o seguinte: o cirurgião vascular Wilson Rondon Jr. disse à entrevistadora, correto, porque quem diz alguma coisa a alguém. Note que aqui vai começar a oração subordinada substantivo objetivo direto, o que prova que a entrevistadora é meu objeto indireto. Então, quem diz alguma coisa a alguém, correto. Tá vendo aquela vírgula depois do que eu falei para você? Olha aqui, ó, um advérbio. Disse a entrevistadora que hoje, tá vendo? Ele poderia não ter colocado essa vírgula? Poderia. Mas preferiam colocar, tá correto. Que o diagnóstico do Alzheimer depende de os médicos observarem. Correto, cara. Sabe por quê? Porque funciona assim. Depende do quê? Depende, no caso, de os médicos observarem. Notem que observarem está no infinitivo flexionado, tá? Os médicos observarem. Depende de observar. É uma oração reduzida, oração subordinada, substantivo objetivo indireta, reduzida do infinitivo. É um infinitivo flexionado? É. Só que daí o que acontece? Eu tenho a preposição. E logo depois da preposição, eu tenho o sujeito do verbo observar. Diz a gramática normativa que, quando você tem o núcleo do sujeito precedido por artigo, esse artigo não pode combinar-se com a preposição de. Também vamos estudar esse assunto nesse módulo que se inicia agora, no dia 2 de julho, sábado próximo. Venha estudar comigo no Gramática Descomplicada. A construção está corretíssima. Por quê? Porque diz a gramática normativa, e você vê que o candidato ele une aqui D mais O dos, tá? Que você tem que contrair. Mas existem aqueles momentos em que você não pode contrair. Quando que você não pode contrair? Quando a preposição vier antes de um artigo e esse artigo vier antes, preceder o núcleo de um sujeito. Então, quem vai observar? Os médicos observarem os sintomas, tá? Então, não pode haver a contração. Então, a construção aqui está correta. Então, diagnóstico de Alzheimer depende de os médicos observarem os sintomas, pois ainda não há nenhum tipo de exame que lhes permita. Quem permite alguma coisa a alguém, objeto indireto. Correto. Corroborar tal diagnóstico. Correto, cara. A resposta correta é a letra A. Tem como eu marcar isso aqui? Não tem, né, cara? Não tem como fazer nenhum marcador. Tá bom, então. Tá, não sei lidar com esse visualizador de imagem do Word. Tá, então marca aí. A correta é a letra A. Letra B. O cirurgião vascular tal disse errado. Porque quem diz alguma coisa a alguém, tá? Que hoje o diagnóstico de Alzheimer depende dos médicos, tá? Depende de os médicos, é o correto, tá? E aqui não é os, é lhes, então tá errado. C. Em certas regiões, a ocupação indiscriminada do solo e a sua impermeabilização visando a interesses, tá? Quem visa, tem por objetivo, visa a. Não pode ter crase, mas tem que ter a preposição, tá? A interesses comerciais imediatos implicam a destruição. Se implica, não implica em, não implica na, implica a. Então aqui também está errado, tá? Destruição das já raras áreas verdes, influenciando negativamente a vida urbana. Errado aqui nessas construções. Ele vai repetir. Em certas regiões, a ocupação indiscriminada do solo e a sua impermeabilização visa a interesse. Errado. Não pode ter crase quando a palavra subsequente está no plural. Errado. Em certas regiões, a ocupação indiscriminada do solo e sua implicam. Quem que implicam? Ou melhor, do solo e a sua impermeabilização visando. Quem é que visa? A ocupação. É sujeito. Não pode ter. Então nem vou ver o resto. Tá errado. Tá tudo errado. A única correta é a letra A. Tá? Muito bem. Vai para o outro. Aí eu tenho um texto aqui. Ele termina aqui, mas já tá tudo errado. Tá?
Vamos lá, ele tem o texto aqui, vamos ler o texto? Vamos ler o texto rapidinho, porque é sobre função da linguagem, tem que falar qual que é a função da linguagem. Então vamos lá? Em texto publicado na página 4 do caderno B do Correio do Estado, edição 3 de julho de 2022, Flávio Rico questiona por que, tá? Tem monitor ligado na Globo na sala do VAR, árbitro de vídeo. O segundo parágrafo do texto de Rico traz o seguinte comentário: tem quem o considere nos jogos de futebol um avanço ou um instrumento ideal para fazer justiça nos próprios resultados, como existem também aqueles que entendem como completamente descabidas a grande maioria de suas intromissões. Tá bom, então. A função de linguagem do texto é referencial, correto. Por que referencial, José? Porque ele está passando uma informação. Não é fática, ele não testa o canal. Não é emotiva, porque não tenta convencer ninguém a fazer nada. Conativa, o interlocutor não está, o de primeira pessoa não está aqui. E não é metalinguística, porque ela não está voltada para o próprio fazer linguístico, tá? Então ela não é metalinguística. Então é correto classificá-la como referencial. Essa é a questão 7D. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte, ó. Como estão... esta questão avalia conhecimento sobre os conteúdos, coesão, pontuação, concordância, cenário alternativa, que contém um comentário correto sobre o respectivo conteúdo. Se em como existem o autor tivesse usado o verbo ter no lugar do verbo existir, como em tem quem o considere, o enunciado seria como tem. Então, aqui tem uma questão que é importante a gente evocar, que é o seguinte: o verbo ter não pode ser usado no sentido de existir, no sentido do verbo haver. Essas são características do verbo haver e do verbo existir. Trocar o verbo haver pelo verbo existir, classificando ou como verbo impessoal ou como verbo pessoal emitindo concordância, é inócua a discussão. Por quê? Porque esta substituição é indevida. Eu não posso dizer que em Campo Grande tem mendigo. Não posso dizer, tá? Então, em Campo Grande há mendigo, em Campo Grande existe mendigo, tá? Eu não posso dizer que Campo Grande tem, porque isso dá sentido não tem sentido de posse. Você não pode dizer que nos Estados Unidos tem desempregado. Você não pode dizer. Você tem que dizer que nos Estados Unidos há desempregados ou nos Estados Unidos existem desempregados. Aí faz sentido a gente conversar. Agora, o verbo ter não pode substituir. O verbo ter é só para sentido de posse. O professor José tem um celular, tá? Então, aí sim, sentido de posse. Aí pode ser usado. Senão, essa substituição é indevida. Tá errado, cara. Tá errado. Letra B. Letra B diz o seguinte: o primeiro período do texto deveria encerrar-se com ponto de interrogação, não com ponto final. É errado. Por que está errado? Viu que eu dou um zoom, né, cara, acostumado com o PDF, né, que você gira um negocinho que ele vai para cima e vai para baixo. Aqui no caso aqui, ó, é uma interrogativa indireta, por isso que o porquê está separado, ó. Questiona isso. É uma pergunta? É, mas é uma pergunta indireta. Ela não cabe o ponto de interrogação. Tá errado, tá? Letra C. O adjetivo descabidas poderia estar no singular, concordando com maioria. Neste caso aqui, o que acontece, cara? Dá uma olhada aqui. Como existem também aqueles que entendem como completamente descabidas a grande maioria de suas intromissões. Que entendam como completamente descabidas a grande maioria de suas intromissões. Você vê que ele concorda descabidas com intromissões. Ele está sugerindo concordar descabidas com a grande maioria, o que configura, cara, como correto, tá? Então você pode concordar com o substantivo, que no caso ele não é específico, né? Ele tem valor de partitivo, né? Ou então concordar com o especificador, que é o que ele fez ali. Então, supostamente, a resposta correta é a letra C, tá? O pronome o em quem o considere retome monitor ligado na Globo. Errado, retoma VAR, tá? E o pronome suas e suas intromissões retoma Globo. Errado, retoma VAR,
tá? Também tá errado, só para você dar uma lida lá. O correto é a letra C, a letra A não pode, tá? Então marca a letra C. Eu não tenho como marcar aqui, cara, eu não consigo ver se tem um marcador aqui. Eu acho que tem, né? Tem? Será que tem? Oh, meu Deus. Ah, larga a mão, deixa pra lá. Cancela. Vai destruir tudo aqui, vai atrapalhar o andamento da correção aqui. Vamos lá. Faz o 8, acabamos de fazer, letra C. A 8 é a letra C. 9. A 9 é o seguinte, ó, faz comigo aqui. Sobre o uso da expressão porque que está separado no texto, no primeiro período é correto o que se consta na alternativa. Bom, o correto seria porque junto com acento. É errado, pois poderia ser substituído por motivo. É errado, tá? Sem prejuízo do seu sentido, dá prejuízo sim, porque ela trata-se de uma oração subordinada substantivo objetiva direta, tá? Então, introduzida por pronome interrogativo. Mas por que tem a preposição por, José? Porque a regência é da pergunta. Quando você responder essa pergunta, a resposta ela vai ter uma conjunção causal. Por que ele fez isso? Porque ele quis, entendeu? Então, por isso que eu tenho a regência da preposição por. A regência da preposição por não é do verbo saber. O verbo saber é um verbo transitivo direto. Essa regência é própria do pronome interrogativo, que vai exigir como resposta uma conjunção causal, tá? Então tá errado aqui a construção dele. O uso está correto mesmo, pois se trata de duas unidades mórficas. O que são unidades mórficas? Palavras, né? Que a gente classifica da seguinte maneira. Uma é a preposição por e a outra é o pronome, chamado pronome interrogativo. A resposta correta é a letra B. O correto seria porque junto, não seria. Seria porque junto, também não é o caso. Seria o porquê junto com acento, também não é o caso. Errado. Fecha aqui. Vamos para a última página. Página 3. Desculpa, tá tudo em JPEG. Não é problema do candidato, não. É que o que deu para fazer, né? E a gente vai se virando aqui. Diz assim, ó. Eu já vou direto à pergunta, tá? O comentário correto sobre as relações de concordância encontra-se na alternativa. Então vamos lá. Diz assim: se substituirmos a palavra queimada por queimadas, o verbo poder também irá para o plural. Podem. Vamos lá? Ó. Os institutos alertam que neste ano pode haver queimada. Ele está querendo substituir por queimadas, ele quer colocar em pode. Pode? Não pode, porque o verbo principal é o verbo haver. O verbo haver é um verbo impessoal. O que isso quer dizer? Que ele vai deixar impessoal o verbo auxiliar. Então o correto aqui é pode haver mesmo que há queimada. Já está errado, já vai pelo entender. O recorde também, porque um recorde, né, vai ser um advérbio, vai cumprir aqui uma função de advérbio de modo, não vai ter concordância. Pode haver queimadas recorde na região, tá? Recorde, né? Queimada recordes. Tá, letra B. Se substituirmos a palavra queimada por queimados, o verbo poder e o adjetivo recorde também deverão ir para o plural. Não, o verbo não pode ir, tá? Tá errado. Letra C. A forma verbal prolifere deveria estar no singular, pois a expressão ser é índice de determinação do sujeito. Não, ela é partícula passivadora. Ele não tem que estar no singular, tem que estar no plural. A forma verbal proliferem está no plural para concordar com o sujeito que se vincula a incêndios. Vamos lá? Ó, tá aqui, ó. Os perigos de que incêndios se proliferem. Incêndios são proliferados, tá? Partícula passivadora. Isso aqui é um sujeito paciente. O verbo que é acrescido, aqui o sujeito. O verbo que é acrescido de partícula C cumpre a função de partícula passivadora. Então, o sujeito é um sujeito paciente, o verbo tem que estabelecer com ele a correspondente concordância, tá? O verbo alcança poderia estar no plural para concordar com 4. Não, quem que alcança aqui? Deixa eu ver quem que alcança aqui. Como uma estiagem prolongada que já alcança, quem alcança é o que, tá? Que é um pronome relativo. Perdão. Agora, a concordância deve ser feita com quem? Com quem o que faz referência, que no caso é estiagem, tá? Então não é o caso, tá? Então ele tem que concordar com estiagem, não com 4 anos. Errado. Aqui, típico exercício de lacuna, tá? Notem a presença, logo a entrada, crase, tá? De uma placa com os dizeres bem-vindos a Santa Rita do Parque, sem crase.
Gessé, como é que você sabe fazer isso aqui? É fácil. Você aplica aquele macete, né? Volto da, crase A. Volto de, crase para quê? Se é volto da, então tem crase. Se é volto de, não tem crase. Vou a Santa Rita do Pardo. Volto de. Então, a cidade de Santa Rita não aceita o artigo definidor. Não tem artigo. Então, em bem-vindos a Santa Rita não vai ter o artigo. Então, não pode ter crase, tá? Aqui o correto é ratificam, certo? Tá? Toda vez que o substantivo composto, que é o caso de Santa Rita do Pardo, na hora que eu for extrair o gentílico tem que ter hífen em todos os seus segmentos, tá? Então, quem nasce em Santa Rita é Santa hífen ritense, tá? Então, tem que ter hífen. Quem foi que falou? Bom, isso é velho, tá? Mas a reforma ortográfica tem um parágrafo a respeito disso, tá bom? Com os quais aqueles que costumam visitar a cidade estão familiarizados. Quem está familiarizado com, tá? Correto, cara. Então, vamos lá? Opa, eu sempre erro aqui, dou um zoom. Olha só, o primeiro tem crase, tá? Que é logo a entrada, tá bom? O bem-vindo são bem-vindos, tá? O segundo A não tem crase, ratificam, tá certo? Santa Ridense, tá certo? Com os quais. A resposta correta é a letra E, tá? Sobre o emprego de sinais de pontuação no texto, o fato da oração que costumam visitar Santa Rita não estar entre vírgula deixa pressuposto que a informação nela contida tem sentido restritivo. Cara, correto, cara. Só que vai ter um pequeno problema, tá? O gabarito tem que dar a letra A. Se o gabarito der a letra B, ele pode. Quer ver? A oração que costumam visitar a cidade deveria estar entre vírgula, pois tem sentido explicativo. Dá uma olhada no texto. Ó. Dá uma olhada aqui. Práticas gentis hospitaleiras do povo santarritense, com os quais aqueles. Quem são aqueles? São esses aqueles que costumam visitar a cidade. Você vê que a frase, a essência dela é explicativa, tá? Então veja bem, o gabarito pode marcar a letra B. Se um gabarito marcar a letra B, está correto, tá? O problema é que daí a letra A vai estar correta também. Tá? Se o gabarito marcar a letra A, aí o que a gente faz? A gente ignora essa letra B aqui, por quê? Porque esse argumento da letra A é mais forte, é melhor, tá? Então, veja bem, a gente tem um pequeno probleminha nessa 12, tá? Volto a dizer, o gabarito tem que marcar a letra A, tá? Se ele marcar a letra B, a gente começa a ter uma confusão, porque a letra A, do jeito como está escrito aqui, ela é possível. Por isso que eu digo que o gabarito vai ser a letra A, tá bom? Tá, o restante é impossível. Esses dizeres... após que poderia ter sido usado uma vírgula. Não poderia, sabe por quê? Porque daqui, ó, esses dizeres ratificam. Quem ratifica? Esses dizeres é sujeito, não pode separar o sujeito por vírgula, tá? As aspas poderiam ser substituídas por travessões, indicam mudança de interlocutor. Não, as aspas elas não indicam mudança de interlocutor, elas fazem uma citação literal. Neste caso ainda é necessária, né, a utilização das aspas, tá? Após Santa Rita do Pardo, deveria haver uma vírgula. Santa Rita do Pardo, aqui, ele quer colocar uma vírgula aqui. Não. Bem-vindos a Santa Rita do Pardo, vírgula. Não pode. Sabe por quê? Porque, veja bem, a presença não é mera convenção social. Então, você já tem dois elementos colocados entre vírgulas. Se você coloca mais uma vírgula aqui, aí você vai estar separando o sujeito do verbo. Vai ficar errado, tá? Tá tudo errado, tá? O correto tem que ser a letra A. 13. Essa questão avalia conhecimento sobre coesão como concordância, sinal alternativa que traz o comentário. Olha só que interessante a questão. Vamos lá? Faz comigo aqui. As palavras aqueles e o que retomam o povo? Não. Então, quem é o povo aqui? É o povo de Santa Rita, tá? Santa Rita do Pardo, que é uma mera convenção social. Esses dizeres ratificam práticas gentis e hospitalárias do povo santarritense, com as quais essas pessoas, tá? Que costumam visitar a cidade já estão familiarizados. Errado. Letra B, o pronome relativo contido na última coluna retoma povo. Ó, que retoma povo, não retoma. O que retoma aqueles, tá? A palavra gentis e hospitaleiras poderiam estar no singular. Não poderiam, tá? Por quê? Porque ela faz menção, olha aqui, ó, esses dizeres aqui é o meu substantivo, tá? Esses dizeres ratificam as práticas, tá? As práticas são gentis e hospitaleiras. Não poderia ser práticas gentil hospitaleiras, não dá.
tá? E não é mera convenção, o verbo deveria estar no plural, são. Não, o que é mera é a presença, tá? Tá errado, não pode. Há, no período primeiro, uma elipse, evitando-se assim a repetição de um termo expresso na sequência ou outro que ocorre no segundo período. Quer ver? Lê comigo aqui, ó. Candidato a treinar, hein, cara? Vamos lá. A presença, logo a entrada da cidade, você viu que ficou elíptico? Logo a entrada de uma placa com os dizeres bem-vindos a Santa Rita do Pardo não é uma mera convenção social. Esses dizeres ratificam práticas gentis e hospitaleiras do povo santarritense, com as quais aqueles que costumam visitar a cidade estão familiarizados. O correto é a letra E, cara. Muito bom. E aqui uma rápida análise de classe de palavras, né? Se você dá uma olhada, ele vai falar logo a conjunção? Não é. Logo é advérbio de tempo, tá? Logo quando chego, cadê aqui? Aqui, ó. É tão pequenininho o texto que a gente perde as coisas, ó. A entrada, uma placa, a presença, logo a entrada, tá vendo? Ó, rápido, logo, perto, próximo, advérbio. Dizeres, substantivos, inclusive é o sujeito de ratificam, tá? Práticas não é verbo, práticas é um substantivo. Entrada não é verbo, entrada é substantivo, logo a entrada. E uma é o numeral? Não, uma aqui é o quê? Uma placa, tá? De uma placa com os dizeres, né? No caso, artigo indefinido, né, cara? Errado, né? Tá bom, então, o único correto aqui é dizeres, que está na função de substantivo. Certo, então? Meus amigos, essa foi a correção da prova, tá? Para a Prefeitura de Santa Rita do Pardo. Se você gostou da correção, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Quem quiser essa prova, no caso eu não tenho ela na íntegra, só tenho só a parte de língua portuguesa. Quem quiser a prova para arquivo, pessoal, seja lá o que for, só escrever por meu e-mail, eu mando a prova para você. Certo, então? Mais delongas, meus amigos, esse foi mais um vídeo do Gramática Descomplicada. Eu sou o professor Gessé Cortez, tá? E estarei aqui sempre à sua disposição. Qualquer dúvida, tá? Esqueci de dizer no início. Se você teve qualquer dúvida, Gessé, foi rápido demais, eu não compreendi tal coisa, não tem importância. Deixa aqui a sua pergunta, que eu com certeza gravo um vídeo sobre a sua pergunta, sobre a sua questão, com o maior prazer. Tá bom, então? Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.